Olá, colegas, olá, pessoal, olá, amigos. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E o nosso foco vai ser nutrição funcional. A gente sabe que a causa das doenças são diversas e na matriz da nutrição funcional a gente explora isso. Entre as diversas causas, uma das mais importantes é o processo inflamatório. A inflamação faz parte de diversas doenças. Aliás, das doenças que mais matam hoje, a inflamação é o componente principal. Quando a gente fala em câncer, quando a gente fala em doenças cardiovasculares, quando a gente fala em doenças neurodegenerativas, a inflamação é um componente fundamental. E tem vários elementos que contribuem para o corpo inflamar e não conseguir desinflamar mais, que é o que acontece na inflamação crônica. Tanto a presença de alguns elementos quanto a ausência de outros. Então, dentro desses elementos que geram a inflamação ou da falta desses que desenvolvem, que fazem com que o corpo tenha uma inflamação desenfreada, a água é um desses elementos. A gente vai conversar um foco especial na água. Por quê? Porque é algo que tem sido pouco falado, não é, Sidney? Muito bem, eu gostaria também de até aprender contigo hoje aqui, aproveitando a oportunidade. Eu acho que dá para fazer um link bacana em relação qual é o processo da acidose metabólica de baixo grau, que é uma epidemia na população mundial, não só brasileira, mas o brasileiro principalmente. O que o doutor pode falar em relação à acidose na produção da inflamação oculta? Eu quero criar um linkzinho nisso aí, porque como a água é o maior constituinte do corpo humano, depois a gente pode entrar mais no âmbito da água. Mas antes, o risco, o perigo, esse perigo silencioso, as pessoas com dor de cabeça, com enxaqueca, com angina de peito, com falta de energia, sabe? Desde um cabelo caindo, uma unha fraca, até um câncer, passa por esse processo. Às vezes, uma simples azia, uma dorzinha, o pessoal vai lá e toma um antiácido. Eu gostaria, doutor, que você explicasse um pouquinho mais profundo, que o nosso público vai entender, e aí a gente vai construindo esse raciocínio para poder entender o seguinte: o que eu posso fazer no básico, não no super avançado, mas no básico, para poder ajudar a reverter esse quadro epidêmico no Brasil e no mundo? Perfeito. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar, Sidney, é que o que a gente come é fundamental nesse equilíbrio de acidez e alcalinidade do nosso corpo. O outro ponto que as pessoas têm que saber é que o nosso sangue ele é levemente alcalino. Ou seja, o corpo vai estar o tempo todo excretando os ácidos para que a gente se mantenha alcalino. O nosso sangue sempre vai ficar num pH alcalino. Agora, dentro desse pH alcalino, quando ele está tendendo a um valor inferior do valor de referência, é o que se chama acidose de baixo grau. Então não é que o sangue ficou ácido, é que ele está menos alcalino. Certo. E o corpo está num esforço para manter essa alcalinidade no valor ideal. Esse esforço é o problema. Quando o corpo fica se esforçando durante anos e anos e anos, ele está se desgastando mais precocemente. E o que os estudos mostram é que as pessoas que passam por anos e anos na sua vida nessa acidose de baixo grau, nesse esforço em manter a alcalinidade, eles aumentam a incidência de diversas doenças. É correto, eu estou perguntando por curiosidade mesmo, sabe, real e genuína. É correto afirmar que a inflamação precede o câncer? Com certeza. Absolutamente correto. Você sabe, doutor, que a população em geral, elas conhecem inflamação. Quem que não conhece um Bactrim? Quem que não conhece um antibiótico na farmácia, né? Enfim. Ou um Cataflã, já que Um Cataflã, um Voltaren inflamatório, né? Pronto. O que eu acho que a população tem que acordar de fato é o seguinte, gente, a inflamação precede o câncer. E aí tem uma pergunta básica que eu acho que todo mundo tem que entender. O que é mais fácil curar? A inflamação ou o câncer? Perfeito. Pronto. Se eu paro o processo no estágio inicial dele, as minhas chances, né? Aí nós vamos falar vamos falar de manutenção corretiva, né? Depois nós podemos falar de manutenção preditiva. Mas se eu paro o processo na inflamação, eu consigo prevenir uma doença mais grave, que daí eu passo para um processo mais complicado
E nem todo corpo deveria, mas nem todo corpo está preparado para reverter. Que é o caso quando você tem a instalação do câncer em si. Claro. E quando tu começa a atacar, digamos assim, ou trabalhar, fazer essa manutenção preventiva, modulando essa inflamação, tu vai estar prevenindo todas essas doenças que mais matam. Porque não existe nenhuma doença crônica que não tenha processo inflamatório. Olha, nenhuma. Anota isso aí, porque isso aí Pode falar aqui de asma, a gente pode falar de doenças de pele, doenças autoimunes, pode ser uma doença, uma tireoidite de Hashimoto, que é a doença que mais existe, das autoimunes, pode ser uma artrite reumatoide, a gente pode falar de um diabético, de um indivíduo com cardiopatia, que está entupindo lentamente as suas artérias por um colesterol alto, por pressão alta. Todos esses estão inflamados. E a intervenção, Sidney, ela tem que acontecer o quanto antes, porque é muito mais fácil. Quanto antes tu conseguir diminuir essa inflamação, mais eficiente e mais barato é. O que o doutor me fala sobre esse monte de gente que não tem energia de manhã cedo, que tem uma dor de cabeça, enxaqueca? É comum a mulher de 30 e poucos anos de idade, mulher nova ainda, já com enxaqueca 1, 2 vezes por mês, às vezes 3 vezes por mês. E já está no remédio de uso contínuo, né? Então, na minha opinião, eu estudo isso aí há muitos anos, existem métodos muito fáceis de ser implementados, às vezes tão fácil como tomar um copo d'água, que vai fazer uma ajuda substancial na vida dessas pessoas. Sim. Então eu queria que o doutor comentasse esse tipo. A acidose metabólica, doutor, eu acho que ela é uma coisa endêmica, porém de pouco conhecimento. Sim. Eu não sei se o linguajar está um pouco muito técnico para chegar nas pessoas, ou a gente está falando de uma maneira que a população tem que entender melhor isso aí. Tem duas partes da tua pergunta. A segunda parte eu não acho que seja uma linguagem muito técnica. Eu acho que é um tema pouco explorado, pouco falado, porque não tenho... Vou ser bem sincero, posso ser brutalmente honesto? Tem que ser, vamos lá. Sabe por que eu acho que esse tema não é explorado, não é falado? Olha para mim. Porque não tem um medicamento para tratar esse problema. E o povo quer medicamento. Se não tem um medicamento, não tem uma assessoria de imprensa gigantesca pagando para aparecer na mídia. E para ir até os médicos. E aí ninguém fica sabendo. Se não está aparecendo na mídia e não chega um propagandista no consultório do médico, ninguém fica sabendo e ninguém fala. Pronto. Essa para mim é o ponto que é o mais tranquilo, porque essa é a grande máquina de divulgação que existe no planeta Terra. É a indústria farmacêutica. Então, quando tem um medicamento, as coisas voam. Chega rápido, todo mundo fica sabendo. Sai nos programas de televisão, sai nos portais da internet, todo mundo fica sabendo de um dia para a noite. É mais mental do que as pessoas costumam confiar nisso. Exato. Mais da conta. Aí, a outra parte da tua pergunta era sobre por que as pessoas têm enxaqueca, parará. Cara, tem múltiplas causas. A gente pode falar de alergias alimentares, a gente pode falar de alteração do microbioma intestinal, de digestão ruim. A gente pode falar que as pessoas estão dormindo muito pouco e estão estressadas, que as pessoas comem uma alimentação altamente industrializada, que as pessoas preferem tomar um copo de refrigerante do que um copo d'água. As pessoas tomam café de forma absurda e não se hidratam, sabendo que o café é um desidratante. Eu, sendo gaúcho, a gente vê as pessoas tomando chimarrão em alta quantidade e não se hidratam. Sabendo que elas tomam aquilo e elas vão no banheiro depois. Elas se desidratam com aquilo ali. Então são coisas básicas e que não chegam do povo, que as pessoas preferem fazer do jeito que elas estão afim, porque acham que não vai dar nada. Em relação à inflamação, nós falamos no começo da nossa conversa que a inflamação ela precede doenças mais graves. Os marcadores inflamatórios do corpo hoje são largamente usados em diversos lugares. Né? Tem clínicas que usam o marcador inflamatório para começar um tratamento. Tá? Então acho que é importante a gente instruir a população em relação a isso. Eu queria iniciar uma conversa aqui, doutor Gabriel, em relação a uma médica. O nome dela é Juliana Ramos Chaves. Ela está fazendo o mestrado dela, é uma endocrinologista, uma médica orientada ao endócrino, e ela foi fazer um mestrado em Belém. Belém, né, onde aconteceu agora a COP30, costuma-se dizer que Belém é pura água, mas Belém não tem água pura. Tá? Como o solo, quando você vai subindo mais para o centro
norte e nordeste do Brasil, o solo vai empobrecendo. Tá? Existem rios na Amazônia que nem pernilongo dá, tão ácido que é. Eu estive lá pessoalmente e conheci isso aí. Eu estive muitas vezes em Belém. Belém, o Ministério Público de Belém, o Ministério Público Federal na cidade de Belém entrou com ação contra as empresas de água mineral, obrigando-as a mudarem o rótulo de água mineral para água potável de mesa, por conta de uma coisa chamada acidez. Uau! Tá? O presidente da Associação Brasileira de Água Mineral, ele fala que pH não tem nada a ver. Por quê? Porque é um cara orientado ao mercado. Está fazendo o papel dele. E nós estamos fazendo o nosso papel. Então essa médica foi para Belém, chegou em Belém, com 15 dias que ela estava em Belém, ela é uma carioca. Ela desenvolveu uma azia, uma dor, um incômodo, tal. Foi ver o rótulo da água mineral que ela estava tomando, pH menor que 4. Uau! Eu já vi águas minerais, eu já vi água mineral em Manaus, em Belém, menor que pH do refrigerante. Incrível. Aliás, Belém é um dos maiores focos de câncer do esôfago do mundo. Uau! Bom, ela viu a água que ela estava tomando, fez um estudo, procurou saber, existe uma loja nossa lá em Belém. Ela comprou um aparelho nosso. 15 dias depois que ela estava tomando água do nosso aparelho, a sintomatologia desapareceu. 15 dias. Bom, ela ficou invocada com aquilo, acabou procurando o dono da loja lá, que é um franqueado, e perguntou, enfim, meu telefone tocou. Esse é o resumo da história. O telefone meu tocou e ela propôs um estudo. Então foi muita ousadia nossa na época, isso aí foi mais ou menos 2016, 2017. Ela falou assim, vamos pegar pacientes já com ulcerados, com inflamação, com lesão no tecido. A gente faz endoscopia nos pacientes, a gente faz metilação do RNA deles e a gente submete eles no tratamento com água. Bom, o resultado, doutor, e eu quero muito discutir isso contigo, é que 4 meses depois, esses pacientes eles pararam a medicação, tá? É muito importante colocar isso, eles tomaram só água. É o seguinte, foi feito fotografia, endoscopia. Sim, do tecido, para o pessoal entender. Fotografaram antes, fotografaram depois. Foi reconstruído o tecido. E isso se deve a alguma condição da água que a gente pode falar que ela é anti-inflamatória, e nós vamos entrar no assunto da água funcional, que eu quero fazer um link com a hidratação funcional. Eu gostaria de saber, doutor Gabriel, na sua visão, como profissional da área há muitos anos, dentro da nutrição funcional, como é que o senhor vê esse tipo de coisa em relação à água? Acho muito importante, tá, se a gente trazer isso à tona, porque a água adequada, eu costumo dizer para o meu paciente assim, ele se preocupa com o pH. Para mim, a primeira coisa, ela tem que ser limpa. A primeira coisa, ela tem que ser limpa. As pessoas tomam uma água com uma grande quantidade de poluentes, mesmo quando elas usam água mineral, que vem de uma garrafa plástica. Um plástico que libera um PET, muitas vezes, liberando ftalatos, e as pessoas usam aquilo diariamente, durante anos e anos. Chegam no restaurante, pede uma aguinha na PET. E assim vão no dia a dia, compra com as garrafas de litros, tomando aquilo no... Ou naquelas bombonas de 20 litros, né? Ou no ftalato, ou ali no outro elemento, enfim, no polipropileno e assim vai. E aí elas vão sempre naquela intoxicação crônica. Fora aquilo que vem numa água de torneira, também, cloro, por exemplo, e outros elementos, alumínio, flúor, etc., que também tem a sua problemática. Então, a água tem que ser pura. Segundo ponto é o que essa água te entrega também de bom. Tem vários pontos, eu vou colocar uns 5 pontos de qualidade da água aí, mas para começar, o que essa água te entrega de bom. E essa questão da correção do pH, do fornecimento de minerais com ação anti-inflamatória, de ter um resíduo alcalinizante. Isso muda completamente de figura. Por quê? Porque a quantidade de água que tu toma num dia é muito grande. Tu come 100, 200 gramas de frutas ao dia. Tu come 300 gramas de verduras. Tu come 200 gramas de carne.
mas tu come 2 quilos de água. de água, 2,5 quilos. Eu, 3 quilos e pouco de água num dia. É Absurdamente mais que qualquer alimento. Então, eu não posso valorizar só as 30 gramas de amêndoas que eu como. Ou espirulina, ou 1 grama de espirulina, ou de clorela, ou de cúrcuma, ou de canela. 3 gramas de magnésio e tal, muito importante, mas a água é 2 quilos. Importante, só que a água são 2, 3 quilos. Muito bom. Então as pessoas não parece que não param para refletir da dimensão que isso tem em termos quantitativos. E, obviamente, do percentual que a água é do nosso corpo, é o maior elemento que nos compõe. 60%, 70% ou 80% conforme a faixa etária, a composição corporal. Então isso tem que estar claro, porque as pessoas não se deram conta e estão colocando uma água de qualidade ruim para dentro. Pois é, eu falo isso, inclusive tem uma frase que eu digo que é sempre assim, só 30% de você é você, o resto é água. Ou seja, se você resolver mudar de vida, de fato, né, é importante que você comece pela maior parte. A maior parte sempre vai ser água. Pois é, doutor. E nós, depois que surgiu a nutrição funcional, o mapeamento do genoma humano, e aí, né, surgiu a ciência da epigenética, o doutor Ari fala muito isso aí, né? Não é mais a genética que manda, é a epigenética que manda, e você tem os botõezinhos para você apertar. Nós tivemos uma missão, assim, tivemos uma crença imbuídas de que nós conseguiríamos colocar dentro de um copo de água elementos para apertar esses botões e mudar. E a doutora Juliana nos ajudou a provar isso aí. Dentro de alguns, por exemplo, nós fizemos a mutação gênica, expressão gênica, de alguns microRNAs que têm ação anti-inflamatória. Perfeito. Consegui demonstrar no estudo que a ingestão da água, essa água que nós estamos bebendo aqui, modificou a expressão gênica de genes ligados à inflamação, aumentando a ação anti-inflamatória, mostrando uma ação anti-inflamatória no tecido gástrico daqueles indivíduos. Então isso é muito fenomenal. Fenomenal. Imagine a população ter acesso. O simples fato de você pegar um copo d'água e beber, ou dar para o seu filho, para sua filha, para a criança, para o idoso, enfim, e nem por isso ela custa mais caro, está disponível para todo mundo. O simples fato da pessoa tomar essa água, ela está agindo como um coadjuvante no processo da anti-inflamação. Do controle da inflamação. Exato. Na sua visão, doutor, como profissional da área, eu gostaria de entender um pouco melhor isso aí, porque assim, eu sou da área da água, eu não sou médico, eu não sou nutrólogo, mas isso faz 30 anos que eu estudo água para o consumo. Eu comecei minha vida trabalhando numa empresa de saneamento básico, aí, né, a minha primeira grande surpresa, e eu quero voltar um pouquinho depois, falar um pouquinho do cloro, é que a empresa que eu trabalhava, ela tinha um selo de qualidade porque ela colocava cloro na água, dado por uma agência governamental. Aí um amigo meu chegou na minha casa e apresentou um produto que tirava o cloro. O governo também deu um selo para ele. Aí eu falei, pera lá, um ganha o selo porque coloca, outro ganha o selo porque tira, vamos estudar esse negócio. E aí eu cheguei, por exemplo, nós somos a primeira empresa que colocou o dedo, né, no negócio de o cloro ser um agente, um disruptor endócrino, porque eu tenho competição com iodo, em 22 órgãos do corpo foi a Aqualife. Então a preocupação nossa começou lá atrás. Espera lá. Aí nós fomos estudar os trelometanos, que é o subproduto do cloro. Você tem o cloroforme, você tem bromodiclorometano, você tem dibromoclorometano, você tem o bromoforme. Você tem 4 trelometanos, todos são carcinogênicos. Escuta essa aqui, coloca a minha câmera essa aqui. Todos os subprodutos do cloro são carcinogênicos e não existe disputa nesse. É pacificado na ciência, na medicina, pacificado. Se você tem cloro na tua torneira, você tem agente carcinogênico. Condição sine qua non. Quando você toma banho, eu fiz olha só que interessante, eu fiz um cálculo. Eu quis saber, por exemplo, a mulher, a gestante, né? Não é recomendado que ela fume, certo? Certo. Se a gente vê uma gestante barriguda aí fumando, a gente vai se indignar. A população inteira vai se indignar. Agora, ninguém se indigna quando ela toma banho. Porque ela tem que tomar banho. Mas quando ela toma banho, vamos supor, 15 minutos de banho,
35 graus de temperatura, que aqui em Porto Alegre é uma beleza. No inverno é normal, o banho está 35 graus. Com 2 ppm de cloro. O que é um ppm? P de pato, M de Maria. ppm, ponto por milhão. É um miligrama. A legislação brasileira, ela exige na ponta da rede, tá, até 2 ppm de cloro. Okay? Então, por exemplo, o DEMAI, e eu trabalhei em empresa de saneamento básico, eles seguem uma legislação. Tá? Essa mulher, quando ela toma um banho de 15 minutos com 35 graus de temperatura, com 2 ppm de cloro, o feto, que não tem o fígado ainda pronto para o processo enzimático, existe uma enzima produzida pelo fígado para combater exatamente o trialometano, é igual a pessoa tomar um álcool, né? Uhum. O fígado do feto não está pronto, ele não produz. Então, para a mamãe é tranquilo, para o feto é um cigarro. Então, quando você toma um banho, mamãe, com cloro, para o feto você acabou de fumar um cigarro. Wow. Existe uma correlação entre a nicotina produzida e o trialometano produzido, sabe? Mas assim, eu não sei se as pessoas não falam disso porque não se interessaram ainda, mas eu acho que existe, a gente tem que botar luz nessas coisas. Elas não falam, eu acho que não fazem a menor ideia que isso existe. Por exemplo, tem um estudo que mostrou uma correlação entre a concentração de trialometanos na água da mãe, que a mãe bebia, e a incidência de autismo das crianças. Ponto, eu ia tocar nesse assunto. Muito bom. Né? Então, aí tu começa a entender coisas que as pessoas não entendem. Porque as pessoas vivem no mundo achando que as coisas são aleatórias. Ah, aconteceu por acaso, aconteceu porque o destino, entendeu? Elas vivem num mundo mágico. E às vezes a gente diz, a ignorância é uma benção. Mas você achando que tudo é um acaso e que nada pode ser feito. E ela fica ao sabor do vento naquilo ali, né? Só que tem muito para ser feito. E as coisas não são ao acaso. Então a gente, quando tem conhecimento, a gente se empodera. A gente começa a ter ações proativas. Não é para ficar perseguido ou paranoico. É para a gente atuar naquilo que a gente pode atuar. É fazer o que tem que ser feito com tranquilidade. Então, eu vou estar viajando, eu vou tomar a água que está disponível. Mas eu estou na minha casa 99% do tempo, eu vou estar tomando uma água adequada. No meu trabalho, eu vou ter um filtro adequado que vai processar essa água adequadamente e me entregar uma água de qualidade. E eu queria trazer um ponto aqui. Eu não pense você que está nos ouvindo que a gente está aqui para causar uma polêmica assim, de internet. Polêmicas ninguém aqui quer viralizar, né? Na realidade é o seguinte, toda ação tem uma reação. O cloro, tá? Só para explicar para o pessoal para entender, o cloro ele veio para resolver um grande problema. Claro. Só que o efeito colateral da solução desse problema, ele vai ser estudado. Então, por exemplo, nós temos 50 anos de uso de cloro no mundo. Ou 60 anos, não tem mais que isso. Houve épocas na Idade Média que os padres que mandavam na cidade, na Europa, proibiram a cidade inteira de beber água. Só podiam beber cerveja e vinho. Né? Até as crianças tinham que beber cerveja. Por quê? Porque tinha bactéria na água que eles não conseguiam tirar. Então, quem bebia água morria, quem bebia cerveja estava salvo. Claro. Isso mudou com a modernidade, mudou. Aí colocaram um cloro. Só na década de 70 começou a estudar o trialometano. Só que a maioria da população até hoje não sabe. Eu não tenho trialometano em casa. Tem, vou explicar como é que você tem. Você pega uma torneira, escolha a torneira da sua casa. Tá? E não adianta você falar que você mora num bairro novo, num condomínio novo, acabou de ser loteado, não interessa. O cano novo do seu condomínio está ligado no cano velho da cidade. Não tem jeito. Se você escolher qualquer torneira da sua casa, qualquer uma delas, destarrachar ela, enfia o dedo no cano, roda e olha na ponta do dedo. É puro material orgânico. Então o cloro, quando ele vem pela rede, ele entra em contato, porque o cloro ele mata a bactéria. Mas ele não tira a bactéria morta da água, ele só é um matador, ele não é coveiro. Então o que acontece? Você tinha bactéria viva, agora você tem o quê? Cadáver de bactéria. A bactéria ela entra em putrefação muito rápido. Aí vem mais cloro. Então eu tenho um orgânico em decomposição e tem um inorgânico que é o cloro. Quando eles entram em contato, quem diz isso não sou eu, sou só o mensageiro, ele reage e a reação dá origem ao trialometano. Todo trialometano causa câncer. Todo. Então, toda vez que você fizer macarrão, arroz, colocar feijão de molho, tomar banho, e você não tem um filtro para filtrar o trialometano, você está entrando em contato com agente carcinogênico. Não tem jeito. Eu até falo que o cloro é igual a casca de banana.
né? Você compra banana com casca, guarda com casca, mas não come a casca. Agora, não pode tirar a casca antes de comer. Ah, eu vou tirar a casca da banana aqui e vou comer a banana semana que vem. Perde a banana. O cloro é a mesma coisa. Deixa ele entrar dentro da sua casa. Quando você for usar água, tira. E você vê, doutor, aqui o cloro é um exemplo simples. O mais comum de todos. Tá. Né? Não existe um lugar que segue a lei, e aqui em Porto Alegre tem o DEMAI, no Paraná tem a Sanepar, em São Paulo tem a Sabesp, né? Então, e tem vários municípios que são, que nem, tem muitos SAAIs, SAMAIs, todo o lugar segue a regra. Eles têm que colocar cloro na água. Perfeito, claro, claro. E o que tem que estar claro para a população é isso. O cloro não é um inimigo, ele tem que ser só removido antes do consumo. Ele tem que chegar ali na sua água. Só que você tem que removê-lo antes de estar consumindo. Esse é o ponto-chave. Então não adianta brigar, ninguém vai querer tirar o cloro da água. A gente tem que entender que ele tem que ser removido antes do consumo. E aí existe aquele outro ladinho, né, que é um pouquinho mais profundo. Você pega a tabela periódica, você vê que o cloro e o iodo estão na mesma classificação atômica. Então, só que o cloro, ele é mais leve do que o iodo. Então, se você coloca iodo dentro do corpo e coloca cloro dentro do corpo, você vai ter dois íons parecidos brigando pela mesma via metabólica. Geralmente, o flúor e o cloro ganham a briga do iodo. Que dos halógenos, por um capricho da natureza, você tem 5 halógenos. Você tem o bromo, o cloro, o flúor, o acetato e o iodo. O único não tóxico é o iodo. E é o mais pesado. O iodo pesa quase 5 vezes mais do que um milho de cloro, que é baseado no hidrogênio, né, o peso atômico. Sim. E dentro do corpo, a lei do mais fácil. Aí o iodo o cloro dá um cantinho de carroceria no iodo e ganha briga. E aí nós temos o quê? Endocrinologia, nós temos fadiga adrenal, enfim. Por isso que eu digo, doutor, que existe um processo que pode ser feito com a água. E esse ponto que colocou é muito importante, esse aspecto dos poluentes que competem com o iodo. As pessoas já têm pouco iodo. O brasileiro médio consome muito pouco de frutos do mar, peixes. A quantidade de iodo no sal não é grande. Então as pessoas, eu avalio iodo em todos os meus pacientes. E é muito raro. O que o doutor pode falar? Vou dizer assim que ninguém que chega só com alimentação tem iodo. Consegue o iodo. Ninguém. Você recomenda o quê? Para a gente poder dar uma dica para o paciente. Então, a primeira coisa que eu recomendo é a soluçãozinha. A primeira coisa é o consumo de algas. Algas marinhas. Primeira coisa, o pessoal que gosta de comida japonesa conhece aquela alga que tem no sushi, aquela alga que tem no sushi, pretinha em volta, é uma opção. Certo. Ou o pessoal que vai também no japonês e come o misoshiro, tem o wakame, aquela outra alga que vai dentro do misoshiro, também rica em iodo. Não, rica em iodo. Riquíssimas em iodo. E além de iodo, tem cálcio, magnésio, tem potássio, tem outros elementos, você tem vários antioxidantes muito benéficos para a saúde. Então a primeira coisa, a pessoa pode misturar com a salada, se quiser, tem gente que gosta muito, põe para cozinhar junto com arroz, inclusive já libera aquilo misturado na própria comida, no caldo. E quem adora o misoshiro, faz o seu misoshiro, come em casa ali e usa aquela alga. Essa é a primeira opção. A segunda opção que eu gosto é o iodo de algas em cápsula, que é o kelp iodine. Aí tem que fazer em farmácia de manipulação. Certo. E a terceira opção possível é a solução de Lugol. Então você tem 3 opções, eu vou vendo o que eu vou usar. Agora, todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer. Tem que ter alguma alternativa, porque senão deve estar em iodo. E para quem ficou aí curioso em relação mas o cloro está na água, como é que eu faço? É o seguinte, pessoal. A Aqualive é uma empresa de soluções. A gente está aqui para resolver problema. Assim como o Dr. Gabriel está aqui para melhorar a vida das pessoas. Então a gente tem uma missão na vida. Então nós desenvolvemos tecnologias que ela resolvem. Eu não posso botar a mão num problema e sair falando à torre direito se eu não tenho a solução. Tá? Por exemplo, minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos. Ela nunca tomou banho com cloro na vida. Porque eu tenho um filtro preparado para chuveiro que tira o cloro do chuveiro. Como também existe filtros para piscina. Se você gosta de piscina no verão, você não precisa tomar banho no cloro. Existe filtro de piscina, que nós temos parcerias com filtro de piscina, que fica com água de ribeirão. Porque o trelometano ele entra pela pele, entra pela respiração, né? Quando você está tomando banho, quando você entra na piscina, por exemplo. A piscina, o pessoal fala, mas uma piscina com cloro
ela vai desbotar o meu maiô? A preocupação é essa. Vai desbotar o maiô, O cabelo vai ficar... o cabelo vai ficar verde, eu vou ter que usar mais shampoo, tudo isso é verdade. O grande dano não é o que acontece por fora. O maiô você compra outro. Eu quero ver se você comprar outro rim, outro fígado. O problema é dentro do corpo. O mal que o cloro faz, que o subproduto organo-colorado faz, é muito maior. Né? E aí, pouco a pouco, a gente vai colocando essa mensagem lá, porque tem tudo a ver com a prevenção da inflamação, né? Ó, Por exemplo, a pessoa que tem... somatório, né? O somatório de agressões que a pessoa se expõe ao longo da vida dela, ao longo do dia dela, que vai dando um resultado inflamatório. Então, às vezes fica mais fácil mexer no estresse da pessoa ou na água que ela bebe, ou na comida que ela bebe. Às vezes a pessoa chega assim, pô, eu falei com uma paciente hoje, o meu hábito eu costumo dormir à meia-noite. Eu disse, pô, meia-noite? Não pode ser um pouco mais cedo? Tô tentando, mas é difícil. Tá, e colocar um filtro d'água em casa, tu consegue? Consigo. Entendeu? Então tem que fazer o que é real. Então, não é que eu vou desistir de pedir para ela dormir mais cedo, não vou. Mas vou fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu vou trabalhar os alimentos que ela tem reação alérgica, vou trabalhar o intestino dela, vou melhorar os níveis de antioxidantes, aumentar a gestão de frutas, de verduras, trabalhar o sono, trabalhar a água, tudo a gente vai fazer simultaneamente. Né? O que eu costumo dizer assim, o que é o mais importante na tua saúde? É aquilo que tu ainda não fez. O que tu não fez é o mais importante. Se tu ainda não mexeu na tua água, mexe nela agora. Mexe nela agora. Se não mexeu no teu sono, se tu já trocou a água e tá dormindo tarde, mexe no teu sono agora. Entendi. Boa. Se tu não tá dormindo cedo, não trocou a água, não faz exercício, bora fazer exercício. Agora, já dorme cedo e faz exercício, não trocou a água, tem que trocar a tua água. E eu queria chamar a Tem que atenção. arrumar tudo, entendeu? O pessoal que fala assim, mas filtro de água bom é caro. Não, O cara fica doente. custa menos do que o celular que você tem aí. Ó, as pessoas que reclamam de preço de filtro de água, se você for ver a televisão da sala deles, tem 150 polegadas, o celular é um iPhone ou é um Samsung de última geração. Pessoal, nós estamos com a tabela de valores invertida. Esse é o problema. Entendeu? O que você tem que fazer é o seguinte, aonde que vai o teu recurso? Esse que é o grande lance. Porque custa muito menos você ter um filtro de água bom do que você ter um celular bom. Agora, o celular você já tem. É igual o doutor acabou de falar. O grande lance é aquilo que você não fez ainda. E você vai fazer um cálculo muito simples. Compara com o litro de água, o mineral que tu compra, com o peso que tu carrega e os plásticos que estão ali dentro. Com a qualidade também. Não precisa nem comparar a qualidade. Mas fazer um cálculo por litro simples, só a praticidade já vale a pena. Não, porque tu vai ter, na realidade... Só na qualidade. Eu tô aqui toda hora enchendo meu copo aqui, né? Isso aqui, gente, só para vocês entenderem, é uma coisa simples. Porque acho que o grande segredo do negócio está na simplicidade. Quando tu coloca água aqui dentro, água da torneira, tá? Não é água comprada não, água da torneira. Ele transforma de uma certa forma que quando a água que sai aqui fora é outra água. Não tem nada a ver com a água que entrou. Né? E você consegue perceber isso no sabor. Então, é uma fonte de água que pode te dar até 40 litros de água por dia. Ou seja, dá para cozinhar, dá para fazer o chá, o café, quem toma muito café, quem toma chimarrão, pelo menos vai começar a fazer com água boa. E o negócio é, a gente não está aqui para que você amanhã vire um radical, sabe, super radicalizado, vai ter problema até para respirar. Não é isso não. É o seguinte, passarinho não voa com a asa só. Se você só faz coisas erradas, só tem maus hábitos, classifica esses maus hábitos e começa a fazer um bom hábito para cada mau hábito que você tem. Eu tomo 3 litros de Coca-Cola por semana. Cara, dá para tomar 2 litros de Coca-Cola e tomar 1 litro de água boa? Daqui a pouco você vai tomar 1,5 litro de Coca, 1,5 litro de água. Daqui a pouco você zerou a Coca. A água também, gente, é o seguinte, ela é uma porta de entrada de consciência. Eu acho que uma das coisas de mudança de vida, e não tem como mudar de vida sem mudar isso aqui, é você começar de algum lugar. Sim. É uma porta de entrada. Isso aqui abre a consciência das pessoas. Tanto que a água está presente em todos os grandes assuntos filosóficos do mundo. Seja na religião, seja para limpeza de alma, seja no hinduísmo, no cristianismo, sempre tem a água lá envolvida. Chamada água da vida. Até existe uma frase que eu gostei muito, um dia eu li uma frase e falei assim, a água purifica até a alma, né? Alguém tem que purificar esse trem, né?
Verdade. Esse é o nosso lance. Ô, doutor Gabriel, é o seguinte, existe uma dúvida comum, tá? Até porque eu também quero aprender, a gente precisa entender um pouco melhor qual que é o conceito desse negócio que está viralizando no Brasil inteiro, no mundo, chamado epigenética. O que é genética? Porque todo mundo entende que se o pai, a mãe, a tia teve uma doença X, ele também tem uma tendência. Isso. Então, o que significa a epigenética? Então, epigenética. Epi está acima dos genes, ou além dos genes. Então, tu recebe os genes do pai e da mãe, ok? Vai te dar lá o cabelo, o olho, etc. Tu vê que é parecido com o jeitão do teu pai e da tua mãe. Só que, além disso, também recebe como funciona o teu fígado, o teu pâncreas, o teu estômago, os teus músculos, o teu cérebro, tudo. E além do como funciona, o como também dá problema. Então, isso vem tudo na genética. Só que essa genética não é puramente um gene. Imagina que toda a tua genética é como se fosse um livro. Um livro de 23 capítulos. Cada capítulo é um cromossomo. Nós temos 23 pares de cromossomos no nosso corpo. Esses capítulos, eles podem ter... Imagina com um livro na mão que tu põe um marca-página no livro, para poder abrir na página certa. A epigenética é a marcação da página, do capítulo. Ou seja, é o que vai determinar que um gene vai ser lido e não o outro. Então a marcação é o seguinte, ó, lê este gene, não lê este gene. Lê este gene, não lê este gene. São marcas que o corpo faz para determinar qual gene que vai estar ativo e qual que não vai estar ativo. E aí tu pode ter ativado genes bons, que a gente chama de genes bons porque a gente está ficando saudável, e tu pode inativar genes ruins, que a gente chama de ruins porque eles dão uma doença. Ou seja, o indivíduo, o cidadão, ele tem um controle, ele pode pegar o controle, o remoto da vida dele e colocar na mão dele, se ele quiser. Existe sim uma herança epigenética. Tu herda marcações. Só que ao longo da tua vida, aquilo que tu faz pode mudar algumas dessas marcações. Ou pode mudar completamente. Tem genes que mudam mais fácil, outros mudam mais difícil. Mas tem que ser uma possibilidade. Alguns dizem que qualquer gene pode ter a sua epigenética completamente modificada por hábitos de vida. E aí, então, o que a gente tem? A gente tem um livro aberto para fazer com todas as remarcações que a gente quer e ler os capítulos que nós queremos ler, que são os capítulos de saúde, e silenciar os capítulos que a gente não quer que sejam lidos os capítulos, as frases, as partes de doenças. Que quando eles são lidos dão problemas. Quando são lidos dá uns probleminha, né? Então a gente pode escolher isso é epigenética. Isso é novo, quanto tempo? Isso já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Com certeza. Então em termos de medicina eu acredito que seja novo. Deve ser por isso que a maioria do pessoal não sabe. É novo. Então, pessoal, isso aí que o Dr. Gabriel acabou de explicar faz parte da tecnologia da nossa água, tá? Então, o que acontece? Quando nós tivemos contato com esse tipo de assunto, que é uma coisa de 20 anos, uma coisa, em termos de medicina, é muito novo, tá? Talvez por isso você ainda não saiba, a Aqualive, ela incorporou esse tipo de tecnologia dentro da água. Então, aqui existe alguns conceitos e quando você toma essa água, ela vai ser um coadjuvante na expressão gênica dos genes que a gente chama genes do bem. Por quê? Porque são genes que quando eles se expressam... Porque é o seguinte, quem está habituado a uma dieta de frituras, come muita fritura, pastel de feira, tudo ácido e tal, muita farinha, muita pasta, enfim, se você tem esse tipo de dieta, tá? Alguns genes do seu corpo vão estar dormindo. Eles não acordam. Se a acidose metabólica, o que é acidez? Acidez é quando o pH, né? pH é uma siglazinha que vai de 0 a 14, 7 é neutro. Se tiver de 7 para baixo, de 6,59 para baixo, ele é ácido, tá? 7 ele é neutro, 7 para cima ele é alcalino. Quando ele é ácido, você fica azedo, você fica azeda. Você já viu a expressão velho azedo? Velho azedo é velho com pH baixo. Quando você muda o pH da pessoa, a pessoa fica doce.
Doçura está aliado com pH alcalino. Azedume está aliado com o mau humor. Influencia até o pensamento. A geração de pensamento ruim, aquele sentimento ruim, tem a ver com pH. E pH também é uma forma romantizada, né, de formação de energia. Então, o que nós entendemos, sabe? Depois de 30 anos estudando? A água, ela é um dos grandes mensageiros e coadjuvantes para fazer essa regulação epigenética. Então, cara, existe uma grande oportunidade aqui. Imagina só, se você, ao tomar um copo d'água, você conseguisse expressar o genzinho do bem e encapsular o genzinho do mal. E aí, para provar isso aí, a gente já falou, foi feito um estudo, aonde nós conseguimos provar que genes anti-inflamatórios, até que ajuda a fazer supressão tumoral, tem microRNAs no corpo, e nós podemos entrar depois no assunto, que eles ajudam, quando você expressa eles, é muito mais difícil inflamar. É muito mais difícil você ter um tumor, porque eles são supressor tumoral. Está dentro do corpo. O Dr. Léo Ribeiro costuma falar da farmácia, a gente chama de farmácia de Deus, né? Nós temos um processo de autocura. Né? Eu costumo dizer assim, o pessoal, às vezes eu vou em certos lugares, o médico fala assim, Sidney, o tamponamento, o buffering, o nosso corpo já consegue fazer. Consegue. Mas se tu não conseguir ajudar ele, se tu dificultar a tarefa dele, tu acaba no hospital. Exato. O Não é isso? problema é que esse esforço do corpo em fazer o tamponamento é às custas da tua saúde. Então, quando você fica cronicamente numa dieta que tem um resíduo ácido, que é o PRAL, que a gente chama, que é o Potential Renal Acid Load, ou carga ácida potencial renal. Né? E essa carga ácida potencial renal, ela é positiva, ou seja, ela é ácida. Ela é ácida, ela existe, ela é positiva. Tu está exigindo constantemente o teu corpo excretar esse excesso de ácido e tentar neutralizar esse excesso de ácido. E isso vai às custas dos teus músculos e dos teus ossos. Exatamente. Tu vai jogar o teu músculo fora e os teus ossos fora. Ou seja, tu vai perder massa óssea, vai induzir osteoporose e vai induzir perda de músculo, sarcopenia, que é grande causa de mortalidade. Quanto menos músculo tu tem, mais tu inflama, mais rápido tu adoece. Tu consome a tua glutamina que vem do músculo para neutralizar essa acidez. Tu retira cálcio dos teus ossos, magnésio, fósforo, para neutralizar essa acidez. Então tu fica cronicamente exigindo do teu corpo. Claro que o corpo faz naturalmente o tamponamento, vai fazer, mas às custas de quê? O problema é esse. Então o processo existe, tu pode usar esse sistema músculo, sistema ósseo, que os rins gerenciam, e ainda se tem o sistema respiratório, que também faz isso, mudando a frequência da respiração. Todo médico sabe disso, tá tudo bem. O problema é o custo disso a longo prazo. O que as pessoas não entendem ainda é que essa acidose de baixo grau tem um custo, que é aumentar a osteoporose, aumentar a perda de massa de músculo, como eu falei. Só que, além disso, aumentar a hipertensão, aumentar a resistência à insulina e assim o diabetes, aumentar a progressão, a velocidade que as tuas artérias estão entupindo, a aterosclerose, aumentar a perda renal que acompanha a idade. Sim, acompanha a idade. Mas por que alguns idosos têm insuficiência renal e outros não? Um dos fatores é esse grau de acidez, porque isso exige dos rins um trabalho muito forte. É. Então, está gerando um processo de inflamação que está envelhecendo o teu corpo como um todo. E a água é um desses elementos. Claro que tu não vai trabalhar só com água. Tem que aumentar a tua ingestão de frutas, tem que aumentar a tua ingestão de verduras folhosas, de não folhosos também, para aumentar a tua ingestão de ervas, de especiarias. Tudo isso vai fazendo conjunto. Agora, como eu falei antes, tu ingere 100, 150 gramas de frutas ao dia, 200 gramas, 300. No mínimo, deveria ser mais. Deveria ingerir 700 gramas, no mínimo 600 gramas ao dia de frutas, verduras e legumes. Isso não se compara aos 2 quilos, aos 2.000 gramas de água mínimos.
2.500, 3.000 gramas que a gente deveria ingerir ao dia. Então a gente tem que colocar tudo isso em perspectiva e usar todos eles simultaneamente, que isso que vai gerar o melhor resultado. E eu acho que era importante a gente comentar, explicar para o pessoal as características da água adequada, as características da água saudável. O que uma água tem, como essa água aqui que a Aqualive oferece, que diferencia de uma outra água? E eu quero deixar claro duas coisas importantes aqui. Primeiro, gente, a Aqualive fez um compromisso com a sociedade. Tá? Nós não estamos aqui para dizer que nós somos a melhor empresa, melhor do que a B, C ou D, ou daquela que você já tem um purificador na sua casa. Se você já tem um purificador na sua casa, de qual marca, qualquer marca que seja, com certeza, eles estão entregando para você tudo o que eles prometeram. A diferença é que nós prometemos mais. Essa é a diferença. Então eu vou pegar um gancho aqui. A água que vem na torneira, tá? Ela vem preparada por uma empresa de saneamento básico, ok? 99% da água tratada no seu município é usada para limpeza, não é usada para consumo humano. Então a conta não fecha, né? Quando você não vai tratar 100% para jogar 99% fora. Não fecha a conta. Inclusive agora que a maioria dos lugares estão privatizando as indústrias de saneamento, o que eu acho uma loucura. Porque a água tem que ser garantido para todo mundo, independente da água, não é para dar lucro, a água é vida. Mas enfim, aí quando eles privatizam, piorou, porque a cada 3 meses tem que mostrar o relatório com lucro. E a água para dar lucro, gente, eles vão fazer ela parecer com água o mínimo possível. Então é sua responsabilidade, lá dentro da sua casa, você que toma a decisão da sua casa, você papai, mamãe, quem tem o controle financeiro, tá? Se você tem criança pequena, ela vai depender de você, você que vai determinar que água que ela toma. Olha que interessante. Sabia disso? A decisão da água que o seu filho toma é sua, não é dele. Ele não tem noção do que está acontecendo. Uma criança que tem contato com cloro e trelametano por 40 anos da vida, aumenta 70% a chance de câncer de colo retal depois de 60 anos. Isso é estudo. É só entrar no chat GPT da vida, no Google da vida e procurar. Tá lá. Eu sou só um mensageiro. Não quero aqui assustar ninguém, só estou dando uma mensagem, tá? Então a água ideal que o Dr. Gabriel está falando é uma água que, além de ser segura, primeiro item, sine qua non, segurança. Eu preciso ter confiança na água. Não pode ter bactéria aqui. Não pode ter trelametano. Ela tem que ter um tratamento químico, físico, bacteriológico bem feito. E para isso nós temos uma entidade chamada Inmetro, que ela dá um selo, e esse selo você tem que aprender a lê-lo. Porque às vezes o selo diz que o produto não presta. Às vezes o selo do Inmetro não significa que o produto é bom. Então lê o selo. Lá tem a classificação química, física e bacteriológica. Uma vez que isso aí está atendido, a gente mexe em outras 5 características. Por quê, doutor? Porque existem alguns lugares do planeta que as pessoas já vivem mais e melhor. E elas estão continentes à parte, sabe? Uma vive lá na Ásia, outra vive na América do Sul, outra vive na Europa, outra vive na Oceania. E esses lugares chamados Blue Zones, ou zonas especiais, azuis, eles têm dietas completamente diferentes. Só que uma coisa é parecida, a água. Então, cientistas asiáticos primeiro, japoneses, chineses e sul-coreanos, eles levaram essas águas para laboratórios e concluíram que elas tinham algumas características diferentes. Então, essas águas são estudos, são feitos estudos de laboratório. Eu tenho que corrigir o pH delas. Então, não importa o pH que entra, o que sai é o que importa. Tem que ser alcalino. Tem que ser muito além do 7. Quanto mais próximo de 9,5, melhor. Tem que ser antioxidante. Tem água que te enferruja e água que previne o enferrujamento, de dentro para fora. Tá? Se você tomar água oxidante, você vai acelerar o processo de envelhecimento precoce. Tá? Ela tem que ser fina, tem água fina e água grossa. Qual é a diferença? Uma hidrata mais do que a outra. Então, às vezes, você está tomando água grossa e dentro do seu corpo existem lugares, veinhas muito finas, chamadas capilares, que a água não chega. Então, você vai sofrer uma desidratação, porque se molhar é diferente de se hidratar. Dentro do seu corpo, 2/3 da água tem que ser intracelular. Tá? Isso não vai acontecer só porque você quer. A água tem que ter uma certa condição. Uma das condições é ela ser uma água com alto poder de hidratação. Então tem água fina e água grossa. E por último, tem água dura e água mole. Né?
A água dura e água mole tem uma diferença gigante para o processo do seu sistema cardiovascular. A água mole faz mal para o coração, a água dura faz bem para o coração. Por exemplo, Israel, vou pegar um assunto aqui. Israel é um país muito rico, mas muito pobre em água, mas extremamente pobre em água. O que acontece? Eles estão dessalinizando a água do mar. O que houve? Estudos provam isso, tá? Houve um aumento considerável de problemas cardiovasculares em Israel quando o pessoal começou a tomar água. Porque quando você usa um dessalinizador para tirar o sal do mar, o mar, por exemplo, tem 80, 84, tem toda a tabela periódica de sua vida. Quando você vai tirar um sal ruim, você tira todos. Você não consegue tirar, vou tirar o magnésio e deixar o cálcio, vou tirar o potássio e deixar o sódio, tirar o sódio e deixar o potássio, não tem como. Então a água, ela é uma água muito rica, fica muito pobre, ela é muito dura, fica muito mole. Aí existem estudos provando com o público de Israel e de lugares árabes onde existem essas águas dessalinizadas, que as pessoas tiveram um aumento considerável na população. Mais ou menos o que aconteceu, só para fazer um parênteses aqui, quando o Shah Reza Pahlavi caiu no Irã em 79, e o Irã era uma sociedade civil moderna, né, e as mulheres estavam descobertas, não nuas, descobertas, como as brasileiras. E aí veio a teocracia e cobriu as mulheres com burca. O que aconteceu? O nível de vitamina D das mulheres caiu. Aí aumentou o quê? Osteoporose, doenças ósseas, enfim, todo tipo de problema aconteceu por conta das mulheres não receberem mais sol. A mesma coisa acontece quando você tem problemas com áreas que têm falta de água, de fontes doces naturais, e você é obrigado a dessalinizar. Qual é a solução? A solução é você dessalinizar e depois passar por um processo de remineralização. Você que gosta de osmose reversa ou de água destilada, essas águas são boas para diluir remédio no laboratório. Se você quiser tomar água dessa, o aconselhamento é você passar por um aparelho desse, porque esse aparelho aqui, além de ser um cara que limpa a água, ele faz uma remineralização controlada. Então, o que tem dentro? Existe uma fórmula, tá? Onde ela combina carvão ativado, resina de troca iônica e uma combinação de minerais raros, feitos para reagir em contato com a água. Aí o tempo de contato que a água tem dentro do refil transforma a água. Essa é a diferença. Então, o compromisso da Aqualive com a sociedade brasileira e mundial é diferente. Não é que o seu purificador seja pior ou melhor. Não é. É o compromisso, viu? Eu queria deixar isso bem claro, que eu acho que isso é importante. Você está aqui falando em nome da Aqualive porque você não sei... Não, é a promessa. Nós vamos aqui na internet, no nosso site, falando o seguinte, nós vamos entregar mais. Então, se você usar um produto da Aqualive, que tem tecnologia exclusiva de 3-way, teu pH vai ser corrigido. A antioxidação vai ser corrigida. Doutor, nós fizemos um teste. A nossa água chega a ser 3 vezes mais antioxidante do que o chá verde. Sem o chá verde. Isso provado por aparelhos eletrônicos em laboratório. Mas qual o princípio? Um dos princípios é o RP. O RP é o potencial de redução e oxidação. Ou eu tenho uma água que rouba os seus elétrons livres, ou eu tenho água que doa. Isso tem a ver com proteção catódica. Então, só para concluir o assunto do RP, para não ficar muito técnico, pessoal, o RP é o seguinte. Por exemplo, a Petrobras, ela faz oleodutos. O tubo que vai transportar o óleo por centenas de quilômetros, ele não pode ser de prata nem de ouro, porque o custo seria um tubo de metal barato, tá? E esse tubo ele enferruja. Então, a cada distância, o que eles fazem? Eles colocam um aterramento no solo e colocam um metal um pouco mais nobre, mas de menor quantidade, colado nesse tubo. Toda vez que o tubo de ferro perde um elétron para o meio, para a Terra, aquele magnésio, aquele cobre doa 2 elétrons para o tubo. Então, quando você tem uma compensação de elétrons, tá? É igual, você não vai enferrujar. Lembra da história do limão no enxadão, na enxada, no facão? Nossos pais, avós, antigamente, quando iam guardar as ferramentas nas fazendas, nas chácaras, nos rincões, eles passavam limão, sabe? Porque o limão é uma bomba de minerais de potássio, de cálcio, de magnésio. E o magnésio, a gente conhece o magnésio como metal de sacrifício. Então, por exemplo, por que o enxadão ou facão banhado no limão não enferruja?
que toda vez que ele perde um elétron, ou seja, ele ia enferrujar, o magnésio doa o dobro para ele. E aquilo mantém ele limpo. A mesma coisa acontece com as hélices dos navios, que ficam debaixo da água salgada o tempo inteiro. Não dá para você fazer uma hélice de prata, você faz ela de ferro, mas eles colocam lingotes de magnésio na hélice. E aquele magnésio fica doando elétrons para a hélice não enferruja. Interessante. No seu caso, a mesma coisa. Você tem você perde, você entra num carro para viajar, tá? Aí você tá com aquele motor, aquelas bobinas, aquelas correias girando ali na frente. Mesmo que você esteja no banco do passageiro, você viajou 500 quilômetros, você chega quebrado. Tá sentado sem fazer nada, chega, porque aquilo drena os elétrons do seu corpo. O ar-condicionado também faz isso, né? O pessoal fala muito de andar descalço. É para quando você está com mal-estar, se você for caminhar na praia, no limiar aonde a onda quebra, Maria. Você pode estar com enxaqueca, com mal-estar, com o que você quiser, mau humor às vezes, né? Tá todo azedo. Você caminhou ali 40 minutinhos, queridão. Você não vê gente mal-humorada na praia, você não vê gente mal-humorada em cachoeira. Porque aonde a água quebra, tá? Ela quebra e aí existe uma nuvem de elétrons. Se você está eletropositivo, você está com menos elétrons, você atrai. E quando você tem uma compensação de elétrons no corpo, você equilibra. Só para terminar o raciocínio, é a mesma coisa de quando você vai confortar alguém, por exemplo, e existe uma tentativa no universo de equilíbrio de tudo. Se você colocar água líquida perto de um gelo, das duas, ou a água vai ficar gelada ou o gelo vai ficar quente. Vai ter que ter uma... Então, no universo inteiro, quando duas coisas se juntam, não é só a temperatura que tenta equalizar, é a energia também. Então, quando a pessoa que vai confortar abraça a pessoa que está sendo confortada, que geralmente está para baixo, haverá uma troca eletrônica. E a pessoa que está confortando, ela é a doadora e a outra pessoa é receptora. Então, se o abraço for maior, o tempo do abraço for maior do que 20 segundos, essa troca se intensifica. Então, se você quiser confortar alguém um dia, dá um agarrão assim, segura, e daí você vai doar o elétron. Esse é o princípio do ORP da água. Então, a nossa água, quando ela passa pelo processo, ela recebe uma carga extra de elétrons, vindo de uma composição de minerais, dos quais o rei desses caras é o magnésio. Existe um magnésio aqui dentro próprio para isso, 99,9% puro, que ele reage, né? E ele é muito benéfico, ele é muito bondoso. Então ele lota isso aqui de elétrons livres. Então ela fica, quando você coloca um aparelho aqui eletrônico, ele faz uma medição em milivolts, e dá uma resposta negativa. Isso significa que a água tem mais elétrons do que ela precisa, livres, e aí você está, sei lá, descompensado eletronicamente. Quando você toma um copo de água desse, você vai receber essa carga. Perfeito. Eu queria acrescentar um aspecto. O magnésio, ele tem uma capacidade anti-inflamatória muito grande e antioxidante. Isso é muito interessante, porque ele não faz parte de nenhuma enzima antioxidante no nosso corpo e de nenhuma enzima anti-inflamatória. A gente tem no sistema antioxidante do nosso corpo, a gente tem vitaminas, como a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C, beta-caroteno. Ou a gente tem minerais como selênio, zinco, cobre, manganês e o ferro, que fazem parte de enzimas antioxidantes, ou seja, que combatem os radicais livres. Entretanto, apesar disso, as pessoas com maiores concentrações de magnésio no seu corpo diminuem a sua inflamação. E as pessoas com as menores concentrações de magnésio aumentam a inflamação. Então, quando tu pega seres humanos e tu nutre eles com mais magnésio, tu diminui o processo inflamatório, mesmo sem ele não ter nenhuma ação direta. Porque ele consegue equilibrar mais, ele consegue influenciar mais de 600 reações enzimáticas. 600 reações enzimáticas dependem do magnésio para funcionar. Então, ele é o único mineral que tem uma sociedade para ele, a Sociedade Internacional do Estudo do Magnésio. Ele é o único mineral que tem uma revista para ele, chama Magnesium Research. Então ele é o maestro dos minerais. Ele equilibra o cálcio, ele equilibra o potássio, ele equilibra o sódio. Ele tem uma influência no metabolismo imensa. E isso se deve provavelmente ao fato de que ao longo da evolução,
O magnésio é um mineral mais abundante na nossa alimentação, pela alta disponibilidade dele nos diversos alimentos, nos alimentos vegetais, que sempre foram abundantes, nas vísceras que os seres humanos comiam, que sempre comemos muito. Então, hoje as pessoas comem pouco magnésio, mas sempre foi algo muito comum e algo muito fácil de se ter à disposição. Então, a gente restaurar essa ingestão de magnésio, você precisa estar em casa, tem que saber disso. Tem que refazer essa ingestão de magnésio. Porque com isso tu vai conseguir atacar a inflamação na raiz. Vai conseguir mover mais de 600 enzimas na direção certa, que é a direção de silenciar os genes de doença, que é a direção de acordar os genes de saúde. Então tu vai complementar não só com mais ervas e especiarias, com mais frutas, com mais saladas, com mais legumes, com gengibre, com cúrcuma, com couve, com brócolis, mas também com água rica em magnésio. Um sinergismo de fatores para gerar esse resultado, que é silenciar genes de doença e acordar os genes de saúde. Isso eu tenho certeza que vai fazer a diferença para ti e para toda a tua família. Quando a gente foi fazer, interessante, quando nós fomos lá em 2011, 2010, que estava iniciando a questão da formulação final para produzir o filtro, nós testamos uma gama de minerais. Tá? E o que mais deu resultado, gente, foi o magnésio. É lógico, é um magnésio, às vezes a pessoa fala, mas qual magnésio você tem na água? É o de malato, é o, enfim, treonato? Que tipo? Não, é o magnésio iônico, 99,99% puro. Ele é produzido específico para esse fim. Ele é um magnésio mais soft, então quando ele entra em contato com a água, ele reage. Existem algumas explosõezinhas aqui dentro do refil que transferem tudo isso que o doutor falou para a água. Tá? Então uma água que entra no refil. E lá dentro tem uma fórmula específica, que é uma fórmula patenteada exclusiva nossa, da Aqualive. Mas o magnésio ele é um maestro. A gente entendeu esse ponto e trouxemos para dentro do filtro essa tecnologia cujo maestro é o nosso amigo magnésio. E nesse aspecto ainda, nessa questão que tinha comentado antes da água dura, né? E da água mole. Os países que bebem água dura, rica em magnésio e cálcio, hoje tem menor mortalidade cardiovascular, uma correlação direta. E da Europa, as águas minerais, as águas naturalmente mineralizadas pelas montanhas, são ricas nisso. Isso dá um fator de proteção também a muitos países ali, que as pessoas que naturalmente têm essa água disponível na torneira mesmo, enfim, no sistema de abastecimento, ou quando ela compra uma água mineral e ela está usando, são águas que naturalmente têm muito magnésio. E calcio magnesiano, comparado com o que tem no Brasil, por exemplo, que são níveis muito baixos. Eu costumo dizer que o Brasil tem uma grande vantagem, porque não tem vulcão, né? Esse é o lado bom, não tem vulcão ativo. O lado ruim é que faz milhões de anos o nosso solo, ele não tem revolução. Então, a gente está aqui usando, nós estamos usando 1,5 metro do solo há 500 anos. Então, né, o couve, a alface, a verdura, o soja, o trigo, o milho, está sugando do mesmo lugar. Esse solo é fraco. Se o solo é pobre, tudo é pobre, inclusive a água. Tá? Então, são esses tipos de problemas que nós procuramos corrigir. Por isso que o nosso compromisso, mais uma vez, com a sociedade é um compromisso diferente. Então, o que acontece? Depois que você cumpriu a legislação brasileira, que todo fabricante de filtro tem que cumprir, então é bem para o pessoal entender que o Inmetro ele não faz certificação de pH, ele faz certificação química, física e bacteriológica. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, nós temos que cumprir essa portaria. Então tá lá, o bacteriológico é aprovado, o químico e o físico. Depois disso, houve uma proposta particular nossa, um compromisso nosso com a sociedade. Nós vamos mexer em 5 características para transformar água comum em água funcional. Então nós temos a correção do pH, não importa o pH que entra, vai ser alcalino. Nós temos a correção da antioxidação. As águas, a maioria de torneira, por exemplo, é muito oxidante. Então tem que transformar ela em antioxidação. Isso aí é medido pelo ORP. ORP negativo. Negativo. Tem que sair negativo. Nós temos a dureza da água. A água mole tem que ficar dura. Tem que sair mole com minerais. Água azul é água com minerais. Existe uma, se você pegar águas minerais aí e olhar o rótulo,
existe lá resíduo da evaporação. Isso é a dureza da água, tá? Tem que ser alto, não pode ser baixo. Nós temos a baixa tensão superficial. Uma água que tem alta tensão superficial, ela hidrata menos. Então nós temos que diminuir a tensão para hidratar mais. A nossa água tem até 6 vezes mais capacidade de hidratação do que a água comum. E por último, uma coisa muito nova, nós trouxemos da nutrição funcional, é o PRAL, o potencial renal de carga ácida, Potential Renal Acid Load, que é o seguinte: água com alto pH, com bastante alcalinidade. A alcalinidade se traduz pela resistência ao meio ácido. Então o que ela faz? Ela transforma o meio ácido em alcalino e resiste à acidez. Vai ser mais difícil voltar ao estado ácido. Então, quando você inunda o seu corpo com água dessa, cada fase dessa absorção, o PRAL ele para no estômago, o pH para no estômago, a antioxidação inunda o seu corpo todo, porque vai liberar elétrons para radical livre, vai parar o processo anti-inflamatório. O magnésio também está lá biodisponível na água, ou seja, é uma água que age em todas as fases, né? E nós temos uma coisa chamada, você faz um turnover hídrico. Você tem um volume de água no seu corpo. Se você estiver bem hidratado e pesar, por exemplo, sei lá, 90 quilos, né, até 70% desses 90 quilos pode ser água. Vai dar mais de 40 quilos. Bom, 50 quilos de água é muita água. Se você toma 3 quilos de água por dia, vamos transformar 1 grama em 1.000 gramas em 1 quilo, 1 grama em 1 ml, 1 ml é mais ou menos 1 grama, 1.000 ml 1 quilo. Então você tem 50 litros, você tem 50 quilos. E se você toma 3 quilos por dia, mais ou menos em 20 e poucos dias, você tirou toda essa água velha e colocou água nova no corpo. Então existe um processo. Os sintomas que você quer se livrar, quando você faz a coisa certa, em 30, 60 dias você está livre dele. A patologia demora um pouco mais. A água pode ser sim um coadjuvante em tratamento. Pode, por quê? Porque ela é um dos principais meios para eliminar a acidose metabólica de baixo grau. Não é possível você fazer qualquer coisa de mudança na sua vida com corpo ácido. Isso já está provado, né, doutor? Se você tem a acidose metabólica de baixo grau instalada no seu corpo, a primeira coisa que tem que fazer é se livrar dela. Depois, eu quero ganhar massa magra, perder massa gorda, quero ganhar músculo, quero hipertrofiar, quero fazer jiu-jitsu, quero passar no vestibular, quero fazer uma faculdade. Não importa o que você for fazer, seja físico ou mental. Na presença da acidose metabólica, ela é muito mais difícil. Não é que você não vai conseguir, ela vai te dar 3 vezes mais trabalho. Então, cuidar do corpo primeiro, para depois atingir qualquer meta. Aproveita agora de chegar no final de ano, você vai fazer aquela... O pessoal sempre faz umas promessas, né, no final de ano. Os últimos 3 anos eu fiz e não cumpri nada. Por que você não tenta mudando a água? Quem sabe agora, mudando a água, você consegue cumprir a promessa de final de ano. É isso aí, doutor? É isso aí, perfeito. Acho que as pessoas têm aí uma ferramenta muito boa, incrível para a sua transformação da sua saúde, e elas precisam colocar em prática. E a ideia é colocar isso no seu dia a dia como uma ferramenta de transformação, aproveitar o benefício que isso tem para a sua saúde. Água todo mundo tem que tomar, temos que tomar todos os dias. Comece melhorando a qualidade dessa água e depois tome também a quantidade adequada. Que esse é um outro aspecto também que a gente pode, né, abordar. Em média, 35 mililitros para cada quilo de peso. É um número que a gente costuma usar para chegar no que cada pessoa precisa de forma individual. Então, nessa conta sua, uma pessoa de 100 quilos, 3,5 litros. 3,5 quilos. Vamos falar em quilos. 3,5 quilos. Exatamente, 3,5 quilos. Entendi. Uma pessoa de 60 quilos vai tomar mais ou menos uns 2 litros e pouquinho. Exatamente. Entendi. Tá, muito bom. Isso é interessante. Outra coisa, pessoal, 60% dessa água é recomendado que você tome até as 14 horas. Eu vou dizer o porquê disso, tá? Inclusive, quando você levantar, quando você acordar, quando você for para a sua cozinha, antes de tomar o café, se você puder ingerir 250 ml, 300 ml ou 500 ml de água, é maravilhoso esse costume. É um costume que a pessoa pega, tem um hábito. Se você fizer isso aí por 21 dias, você faz o upload desse hábito. E aí, uma água dessa qualidade aqui, o interessante é você tomar ela até umas 7 horas da noite. Vai evitar
ter micro despertar à noite para ir no banheiro. Ótimo. Eu costumo recomendar para os meus pacientes que, ao acordar, imediatamente ingiram meio litro de água. Pronto, é isso A aí. gente tem que lembrar que a gente está há 8 horas, em média, dormindo, sendo no mínimo há 8 horas sem beber água. Ou seja, a gente acorda desidratado. Então a gente precisa reidratar o nosso estômago, o nosso intestino, essas mucosas ficam desidratadas e entram num estado de déficit funcional, de redução da sua vitalidade, da sua funcionalidade, da sua saúde, digamos assim. Então, ao acordar, a primeira coisa, tome um copo d'água. O primeiro copo é muito fácil, 250 ml, todas as pessoas tomam. A meta é ir para o segundo copo, pelo menos 500 ml, logo nos primeiros 30 minutos. Pronto. E as pessoas notam, em geral, um benefício na função intestinal muito rapidamente. Quem tem problemas de intestino, mais constipação, notam um aumento da energia também. As pessoas se hidratando melhor notam a energia melhorando diretamente. Saúde da pele também começa a melhorar. Então, são uma dica bem prática para começar o seu dia melhor, já mais bem. Pronto, e não é nenhum rocket science. Aqui não precisa plantar uma banana, não. É tomar um copo d'água. Isso aí, toma uns 3 já quando acorda, pelo menos 2 para garantir. Muito bem, acho que é isso, né? Isso aí, valeu pessoal. Um abraço.